Então hoje nós vamos falar a respeito dos dons espirituais, das manifestações do Espírito, tá bom? Então, as pessoas que nos visitam, à primeira vista, elas podem estranhar, porque parece que somos diferentes da maioria das igrejas nesse quesito. Giovanni, parece que é mais frio, ou não tem aquele mover que as igrejas têm, que as igrejas possuem. E algumas pessoas que vêm nos visitar à procura disso acabam saindo até mesmo decepcionadas. Puxa vida, fui lá, queria uma palavra profética e não teve, né? Queria uma oração de poder e não fizeram, né? O pastor nem orou por mim. E nós precisamos deixar e ter isso, nós que participamos aqui, ter bem claro nosso pensamento a respeito disso. A primeira coisa é que nós não vamos conseguir esgotar o assunto, nem perto disso. A ideia aqui é trazer uma visão geral, ampla, tá? Existem assuntos e assuntos dentro disso, certo? Existem muito conteúdo, muitos livros já foram escritos, muito debate já foi feito, muita briga já teve por causa desse assunto, dessa questão. Então nós não vamos chegar agora e, gente, tá tudo aqui. Não dá para ter tudo aqui, mas dá para a gente ter uma noção. Até porque essa escola, ela é uma escola que vai ser para aqueles que estarão chegando, que estarão iniciando conosco. Então eles terão uma posição e um pensamento nosso em relação ao que o texto nos ensina. Primeira dificuldade que nós encontramos ou que se tem no meio das igrejas é o que nós chamamos de cessacionistas e continuistas. Aqueles que acreditaram que os dons e as manifestações do Espírito cessaram e aqueles que acreditam que não, que existem. Quando eu vou para a palavra, eu não consigo ver que cessou. Eu gostaria de ler com você esse primeiro texto, a primeira epístola de Coríntios, capítulo 13. Então vamos lá, 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele está dizendo que esses dons, ele cita aqui, profecia, línguas e ciência, eles uma hora vão cessar, vão parar. Eles não vão existir para sempre. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E agora ele mostra quando isso vai acontecer. Quando que os dons serão, de fato, aniquilados. Não mais haverá necessidade deles. Quando vier o que é perfeito. Ele está retratando a respeito da volta de Cristo. Eu não vejo outra possibilidade senão da volta de Cristo. O texto continua e fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então aqui remete ao retorno de Cristo. Então quando Jesus voltar, os dons espirituais não mais terão necessidade. Eles são para um tempo restrito. É verdade que algumas pessoas
eles pegam esse texto desde o início e eles trabalham a ideia do cessar dos dons aqui. Por exemplo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que. Esse ainda que remete que eu não tenho, ainda que eu tivesse. Alguns eles falam assim, viu? Então ele não está dizendo que nós temos isso. Ele está dizendo que se nós tivéssemos isso. Ele está dizendo então que nós não temos. Mas esse texto, ele está trabalhando aqui uma hipérbole, que nós chamamos. Ele está dando uma ênfase, trabalhando um exagero nas frases. Até porque o autor, quando ele escreveu, todos concordam, tanto aqueles que acreditam que continuou os dons, quanto aqueles que acreditam que não continuaram os dons, tanto um quanto o outro grupo concorda que nesse tempo havia dons. Entendeu? Então, se eu falar assim, não, ele está dizendo que não há dons, mas naquele tempo havia dons. O próprio autor concorda. Ele fala para frente. Então, ele está trabalhando aqui um exagero, mostrando ali, línguas dos homens e dos anjos, profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, tenha fé de transportar montes, distribua todos os meus bens. Ele está mostrando que ainda que eu tenha o melhor dos dons, se eu não tiver amor, nada serei. O amor, ele é o mais importante nisso. A grande questão nossa aqui é: esses dons, eles são abundantes ou eles são escassos? Qual que é a questão aqui? O que significa isso? Abundante no sentido de se manifestam muitas vezes ou não, eles se manifestam poucas vezes. Vamos lá, vamos para a história. Na história, aonde que nós vemos a manifestação dos dons? Em Cristo, de forma escassa ou abundante? Abundante. Na primeira igreja, de forma escassa ou abundante? Abundante. Nos apóstolos, que dizem respeito à primeira igreja, de forma escassa ou abundante? Abundante. Depois do primeiro século, depois que os apóstolos morreram, foram martirizados, o que aconteceu com os dons? Escasso. Houve escassez. Eles pararam, eles diminuíram? Não. Mas eles se tornaram escassos, certo? Mas nós temos na história ainda os dons, a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, por exemplo, que eu acredito que é justamente a compreensão correta das Escrituras, eu acredito que existiu, mas de forma escassa para algumas pessoas. Agora chegamos aonde? Na pós-modernidade. E eu pergunto para você, novamente a pergunta: o que nós estamos vivendo hoje? É abundância ou escassez nos dons? Olha só. Aqui está o perigo. Nós estamos vivendo uma bagunça agora no meio evangélico, no meio gospel. E a impressão é que nós temos abundância. A impressão é que dá. Mas nós não temos abundância. Nós temos escassez. Deixa eu perguntar para você.
Quando foi que você viu um aleijado levantar? Viu, assim, no culto que você estava, na reunião que você estava. Pela internet não vale, a gente não sabe o que tem por trás dos bastidores. Na televisão a gente vê, né? A gente nunca sabe se é contratado, de repente, né? Nas costas, o quê? O outro irmão viu? Por irmão nas costas. Então, assim, gente, se eu não vi em 22 anos, 24 anos de caminhada cristã, eu chego à conclusão que é escasso. Eu chego à conclusão que é escasso. É um milagre, é um sinal. Um cego ver. Também. Morto ressuscitar, uma manifestação. Também, não vi, gente. Então é escasso. Deixa eu falar agora. Deixa eu fazer essa pergunta. E dom de línguas? Por que que o dom de cura, o dom de sinais, a gente quase não vê, e o dom de línguas, você entra em qualquer igreja, tem 50 pessoas, tem 60 falando em línguas. Por quê? Eu vou explicar para você o porquê. Existia na matemática, na época que eu estudava, uma regrinha chamada prova real. Já estudaram isso? Vamos tirar a prova real? Vamos tirar a prova real? E a prova real era justamente essa ideia. Vamos ver se é de fato o que é. A gente tirava a prova real, lembra? E aí tá aí. Por quê? Porque na cura a gente consegue tirar a prova real. A pessoa tá lá, mostra o antes, mostra depois, tá, né? Não tinha, era aleijado, né? Vê se é numa manifestação poderosa, num milagre a gente vê. Agora, a oração em línguas, ninguém prova nada. Cada um do seu jeito. Você está entendendo? Veja só que estranho. Aonde não tem prova real, tem abundância. Aonde tem escassez. Profecia, a mesma coisa. A mesma coisa. E qual é o problema da profecia hoje, atual? Vários problemas. Um deles que é genérico. Ó, gente, eu tô sentindo aqui que Deus está me falando. Depois não dá para cortar esse vídeo aqui, né? Deus está me falando que tem uma pessoa aqui que está com um problema familiar, certo? E Deus está dizendo isso para você agora. Você está entendendo? Aquele negócio genérico, aquele negócio que manda para todo mundo. É um exemplo. Mas tem outros também. Se eu conheço um pouco da tua vida, eu já também consigo lançar uma mensagem aqui poderosa, uma profecia poderosa para você. Eu lembro que uma vez fizeram uma pegadinha. Estava escrito lá, tenda da revelação. A pessoa olhava para aquela tenda, entrava, quanto que é? 10 reais. A pessoa pagava 10 reais. E daí tinha um médium lá, um cara de branco, que ele chegava e ele falava da vida da pessoa. Ele chegava e falava assim, olha, você separou recém-divorciado do seu marido. Verdade. O nome dele é Carlos. A pessoa já... Uau. Você tem 2 filhos com ele? Ah, você trabalha numa farmácia.
que acontecia? Aquela pessoa já começava a tremer. Aquela pessoa já começava, uau, sabe tudo de mim. Chegado um determinado momento daquela conversa, ele falou, espere, não saia. Isso daqui quer explicar para vocês, isso daqui não é nada real. Eles abriam uma tenda aqui. Quando eles abriam uma tenda, tinham 4 pessoas na internet, ligadas nas redes sociais daquela pessoa que estava ali. E eles estavam dizendo, viu como é fácil enganar uma pessoa? A gente podia tirar dela agora o que ela tivesse na conta do banco, dizendo que era Deus que estava falando. Então, além disso, tem pilantragem. Tem muita, gente. A gente vê pela internet, mas tem muita. Tem pilantragem de gente sendo curada que que não tinha problema. Tem pilantragem de profecia que não era, foi arranjado antes. Por quê? Porque a gente vive a igreja institucional. Eu não sei se você já ouviu essa mensagem, eu tenho pregado já há muito tempo. A igreja institucional é a igreja instituição, é a igreja que quer fazer clientes, é a igreja que quer ganhar clientes. Então ela fica competindo, aqui tem mais milagre, aqui tem mais unção, aqui tem mais isso, que venha para a minha igreja. Tá entendendo? Então elas estão forjando coisas. E daí tem isso. Uma vez, num culto onde estava, pastor novo chegou, ministro de louvor, tocava junto, chegou no culto e subiu no palco, começando a tocar. Tava aquele louvor intenso, a ideia nossa sempre era a ideia da unção, né? Então vamos fazer o louvor aumentar, até todo mundo chorar. E eu lembro que esse pregador começou a olhar e começou a falar o nome das pessoas e o nome do pai delas. Giovanni, filho de José. Carla, filha de Carlos. Pedro, filha de Céus. Começou a falar, gente. Nossa, eu lembro que o povo começou a se ajoelhar, a chorar. Sabe, foi um negócio assim, todo mundo pro chão, caído, e choro, aquele negócio acontecendo. Uau, terminou, nunca tinha visto aquilo. Imagine, uma profecia falando o nome do pai. Depois, na reunião, nós fomos saber que ele havia perguntado antes para o líder. Havia pedido, me passe aqui o nome dos teus liderados, o nome do pai deles, assim, para a gente fazer, para eu, na hora da palavra, lá, vou fazer uma dinâmica. Você está entendendo? E todo mundo saiu. Daí o líder estava até com medo de falar e depois acabar com a fé do povo. Então teve isso. Aconteceu isso. E assim, hoje nós precisamos estar atentos, entender que, ainda que os dons existam, nós estamos ainda em tempo de escassez. Deixa eu contar agora um exemplo positivo para vocês. Eu estava em um grupo, da nossa comunidade Zoe, aqui, quando eu morava aqui do lado da minha sogra aqui. E nesse grupo terminamos ali o momento da meditação e vamos orar para terminar. Nós oramos para terminar, uma pessoa chorando falou assim, eu preciso falar um negócio para vocês. Minha esposa estava grávida de 5 meses, 24 semanas, 23 semanas, desculpa. Ela falou assim, eu senti no meu coração de falar isso para vocês. Eu tive um pensamento, uma visão de que o Benjamin, nosso filhinho, ele é um guerreiro
E eu não sei como que ele vai ser, mas eu vi ele com uma espada na mão. Pra gente, ok. E olha, naquele momento a gente não tinha recebido nenhuma palavra sobre o Benjamim. Nada. Nada. Ok. Despedimos, era a última coisa, era o último momento. Nós despedimos. Eu fui pro quarto, a Carol foi pro banheiro. 5 minutos depois a Carol me chamou. Que ela tinha liberado sangue. 10 minutos depois nós estávamos indo para Curitiba. E quem acompanhou sabe tudo que a gente viveu. Ficamos uma semana segurando o Benjamim ali. E depois ele nasceu prematuro, 24 semanas, pouca expectativa de vida. Ficamos mais 38 dias com ele, até que o Senhor resolveu levá-lo. Agora, uma coisa que nos ajudou foi aquela mensagem antes que tudo acontecesse. Nos fortaleceu mostrando que Deus estava no controle, Deus sabia do que ia acontecer. Me fortaleceu e principalmente a Carol. Agora sim, Giovanni, né? Foi uma coincidência. Poxa, mas olha que coincidência. Vamos pegar 5 meses, 150 dias. Ela acertou um dia. De 150, acertou um. Não, mas vamos deixar um pouquinho mais interessante. Ela acertou a hora. Quantas horas tem agora? 150 dias dá em quantas horas? Hein? Bastante, né? Ela acertou a hora. E nos ajudou. Foi bênção para nós. Nesse ano mesmo, além dessa profecia, dessa palavra profética, não sei como que eu chamo isso, eu recebi várias palavras. Então, naquele ano, eu recebi mais de 40 palavras proféticas. Mas quando eu coloco no papel, eu não vi ainda que algumas tivessem, sabe, puxa, mas tem a ver isso daqui. Porque às vezes o negócio ele é meio assim, alegórico. Ora, sabe, eu tive uma visão, cara, que tem tem uma cobra perto de você, sabe? Não é a Karine. Então você começa a deduzir, você encaixa aquilo na tua vida. Não é. Mas é o seguinte, eu vejo que você pisou nessa cabeça da cobra e naquele momento surgiu asas em você. Viu, né? E você voou muito alto. Cara, daí aquilo ali, é isso mesmo, você fica esperando. E assim, gente, nós somos tão apegados a esse tipo de coisa que o povo fica inventando, sabe? Fica tentando fazer o negócio acontecer. Fica tentando. Cheguei na casa de um irmãozinho que me convidou para ir lá na casa dele, jantando, ele falou assim, Giovanni, eu estava lá na empresa e daí o meu chefe me pediu para eu dar uma palavra, uma meditação de 5 minutos antes lá para os funcionários. Mais de 100 funcionários da empresa. Que joia! Daí eu lembrei de uma profecia. Um dia alguém chegou para mim e falou que eu ia falar para multidões. Cara! Sabe que a gente pega e resgata e tenta fazer o negócio acontecer. Você lembra da historinha do Pica-Pau? Que ele pegava, não sei se um dos desenhos do Pica-Pau, que tinha aquele do triângulo, do quadradinho, do círculo, que se colocava o círculo no círculo, o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado, né? Tem isso para as crianças ainda, esses brinquedinhos de encaixe.
Daí o Pica-Pau era o único que conseguia encaixar todos onde ele quisesse, né? Porque ele era o desenho. Então ele encaixava, e às vezes a gente faz isso, né? A gente encaixa, tenta encaixar as coisas para darem certo. E assim, uma pessoa que eu gosto muito, gosto mesmo, amigo, pastor de púlpito, profetizou na minha vida que em 2022 eu estaria iniciando o meu ministério na Irlanda. Tem que acontecer uma coisa grande para ele. Tem tempo ainda, vamos, vamos esperar para ver. Mas você está entendendo? Quando você olha. Daí, de repente, eu podia falar assim: não, mas ó, Irlanda foi o lugar que eu morei, então remete a casa. E veja, eu estou na minha casa. Você está entendendo que a gente tenta organizar as coisas para darem certo. E, gente, profecia, se você tem que ficar organizando para dar certo, esqueça, já deu errado. Você está entendendo? Não foi. E é disso que nós queremos falar hoje. Em resumo, é isso que nós cremos. Nós cremos que existe, nós cremos que, infelizmente, né, é escasso, mas acima de tudo nós cremos que existe uma bagunça enorme em tudo isso. Uma bagunça enorme. Agora a nossa geração começou com os atos proféticos. Eu fui, gente, deixa eu falar para você, eu fui tudo isso. E eu fui um dos melhores. Eu era bom em fazer tudo isso. Quem me conhece e me conheceu, quem me conheceu e me conhece hoje, fala assim, não, o que aconteceu? É o mesmo, não é o mesmo. Mudou. Oi? Tem uns que eu acerto. Né? Então, algumas pessoas falaram assim, e lá o Giovanni já esqueceu o Espírito Santo. Eu lembro que falaram isso do Brunello um dia para mim. Falou, Brunello não crê mais no Espírito Santo. Mas sério? E depois, o povo exagera, né? Agora que o Brunello está aqui, se juntamos tudo certo, estão falando o que de nós? Estão dizendo o que aí? Meu Deus. A gente não crê no Espírito Santo. Né? Então, imagina só. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá, gente? Manifestações espirituais, elas existem? Existem. De que forma? De forma escassa. Também, tá? Mas se você chega em alguma igreja hoje, você pode chegar hoje, pode procurar uma igrejinha, uma igrejona, você vai chegar lá e talvez você tenha um culto, onde vai ter gente pulando, onde vai ter gente caindo, onde vai ter gente jogando sal na outra, onde vai ter gente jogando óleo no outro, onde vai ter gente batendo no outro, onde vai ter gente querendo se jogar na janela, onde vai ter gente querendo fazer de tudo. Por quê? Porque é próprio do ser humano querer fazer isso, certo? É próprio do ser humano buscar isso. Deixa eu contar para vocês, um dia eu cheguei numa aula lá na faculdade e o professor falou assim, olha gente, eu vou passar aqui para vocês um culto. Ele ligou, sabe o que eu vi lá? Gente, eu vi o pessoal assim, tremendo, chorando, uns pulando. Eu falei, uau! Naquela época, glória a Deus. Porra! O que será que esse professor vai falar na aula? Justo aqui, né? Uma faculdade tradicional. Ai, aquela unção, né? Aquele poder no culto. E ele começou, gente, então hoje vamos falar sobre o culto hindu. O hindu. É um culto hindu. Ah, é? Uhum, era uma religião hinduísta lá, né? Era um grupo dentro da religião hinduísta que tinha essa prática.
É normal nós apelarmos, normal nós tendermos a esse tipo de manifestação. As religiões tendem a isso. Então a Igreja Católica também aderiu aos dons, profecia, ao línguas. Se você quer uma manifestação espiritual, se você vai no centro espírita, manifestação. Se você vai na Umbanda, Candomblé, ali também, manifestações. Você está entendendo que a religião, ela sempre busca as manifestações. Certo? É isso que para ela a fortalece como religião. Nós mesmos, a nossa fé, ela não está nos sinais. A nossa fé está em Cristo, pelo único sinal que Ele nos deu. O sinal que Ele chama de sinal de Jonas, onde o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas Ele ressuscitou. Amém? Amém? Então é esse o sinal que nós precisamos. Então vamos lá. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre esses dons que nós temos dificuldade de tirar prova real, tá bom? Paulo, ao escrever Coríntios, ele entra nessa questão. A igreja de Coríntios estava tendo uma dificuldade em relação a essa mesma questão dos dons. Então vamos lá. Vamos no capítulo 14, versículo 1 em diante. Então até aqui nós vimos que há continuidade nos dons, porém nós vimos que após o primeiro século houve escassez, e o que nós temos hoje ainda é escasso. Se é escasso, o que se produz por aí é então forjado, ou é do próprio homem, tá bom? Não é coisa do ser humano. No capítulo 14, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui nós entramos em outra questão muito forte dentro da teologia e muito debatida nas igrejas. Se este dom de línguas diz respeito a isso que nós ouvimos por aí, que é uma fala sem que ninguém entenda, ou se é um idioma, tá? Então, vamos lá. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, nós temos ali uma convicção e uma clareza, porque o texto nos ensina, que aquela manifestação que houve, onde o Espírito Santo desceu e eles passaram a falar em outras línguas, está dizendo ali idiomas. Tanto que eles se entendiam quando eles falavam, certo? Eles entendiam, eles estavam em 14 diferentes povos ali, nações, línguas diferentes, mas eles conseguiam se entender. Eles conseguiam se entender. Então, quando nós vamos para Atos, o dom de línguas em Atos, podemos até dizer que em quase todo o livro, ou em todo o livro,
são idiomas. Então, como eles não tinham o Google Tradutor naquela época, e o evangelho precisava ir para povos diferentes, Deus deu a eles o dom. E eles, então, falavam o evangelho na língua, no idioma a qual eles desconheciam. Isso é incrível. Mas o evangelho estava só nos judeus. De repente foi para os gentios. Okay? Antes disso foi para os prosélitos judeus, ou seja, os gentios convertidos para o judaísmo. E para isso era necessário comunicação. Então, os dons ali que nós vemos em Atos diz respeito à comunicação, dom de línguas. Há uma diferença do que nós vemos em Atos, da forma como Paulo escreve aqui nessa manifestação. Tá? Essa manifestação ela é diferente. As pessoas brigam, mas normalmente elas não vão para o texto. E eu gostaria de ir para você com o texto. Desculpe, de ir com você para o texto. No versículo 2 diz assim, nós lemos, vamos ler novamente. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Perceba que o dom do idioma, o dom de língua, idioma, ele existia para que fosse entendido, não é verdade? Eu falava e uma pessoa que não falava a minha língua compreendia o evangelho. Esse dom que foi manifestado em Atos, ele existia para a proclamação do evangelho. Não havia necessidade desse dom, senão fosse apenas para proclamação para outro. Perceba que esse texto começa dizendo que esse aqui, a qual Paulo está tratando, ele diz o seguinte, ninguém o entende. Ninguém o entende. E se a gente pode até argumentar e dizer assim, não, mas Giovanni, mas ninguém o entende lá naquele contexto, naquela igreja ninguém entendia. Mas é a mesma coisa. Se fosse um idioma, ou se fosse uma língua, sei lá, né, essa língua que nós chamamos, a glossolalia, é a mesma coisa. Se ninguém entende. Se você falasse agora em línguas, em dialeto turco, como é que você ia saber? Não é verdade? Se fosse um idioma. Então, o ambiente, ele mostra que não havia entendimento, seja no ambiente ou seja ninguém. E ele continua dizendo assim, olha, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Diferente do idioma, porque o idioma quando falava, o que acontecia? Ele edificava a pessoa que estava ouvindo e recebendo no seu próprio idioma. Esse não. Ele dizia, somente Deus entende. Você fala mistérios, ninguém entende. Então a única edificação possível é a própria. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora ele está dizendo o seguinte, que a oração em línguas, tendo uma interpretação, a igreja pode ser agora edificada, se for dado sentido ao que se está falando.
Seja isso, vamos pensar, seja isso um idioma, ou seja isso uma língua, um idioma terreno, ou seja isso um idioma não terreno, só há sentido se houver interpretação. A língua mesmo, ela não tem sentido para quem está ouvindo. Não há razão de ser. Então Paulo agora ele chegou em uma igreja que tem as características da igreja atual hoje, não é verdade? Onde você chega e o pregador, ele ora em línguas, como eu fiz muitas vezes, no microfone. O que isso quer dizer? Nada, ninguém entende. Se não entende, não edificava ninguém, nada. Você chega num lugar onde está todo mundo orando em línguas, em voz alta. O que isso quer dizer? Também, nada. Então não há sentido, não há comunicação, porque o evangelho acontece mediante a comunicação. Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Como vocês vão entender o que se diz? Porque para que haja entendimento, para que haja crescimento, é necessário que haja compreensão. Porque estareis como se falasseis ao ar. Não é isso que a gente vê? É essa a ideia. Se você fala algo que ninguém entende, e nem mesmo você está como se falando ao ar. Olha o versículo 19, diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, na igreja, eu prefiro falar com o meu entendimento para que outros sejam instruídos, abençoados. O que as pessoas fazem normalmente? Na igreja, elas vêm falar o quê? Em outra língua. Vamos fazer um culto aqui, uma reunião de oração para a gente falar em línguas, por exemplo. Não. Na igreja, eu quero falar algo que te abençoe, algo que você compreenda, entenda e te abençoe. Certo? E agora, diante dessa situação a qual eles estavam vivendo, diante dessa questão, Paulo traz aqui uma orientação para eles no que fazer. Olha o versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, olhem para a edificação. Lembre que falar em línguas alto para o povo não edifica. Então, não convém. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Tá? Então, se estão falando em línguas, só fala-se a interpretação, e de forma organizada. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Calma aí, Giovanni, se for um idioma, né? Você percebe que, eu não sei se você consegue entender que tanto se for um idioma, quanto se for a glossolalia, aqui agora entra na mesma coisa. Fale com você mesmo, com Deus. É uma língua que você não sabe qual é uma língua que você desconhece, é uma língua que você talvez não sabe nem de onde que ela é.
Mas a orientação do texto é fale com você mesmo e com Deus. Giovanni, tem pessoas que falam assim, não, isso daqui são idiomas. Tudo bem, não tem problema. Você crê assim. Mas qual que é a orientação do texto? Se for um idioma, fale com você mesmo e com Deus. Quietinho. A igreja não precisa ficar sabendo. Ao menos que haja intérprete. Ou seja, parece que era muito bem conhecido a ideia da interpretação, né? O pensamento do interpretar. E se existia um dom para interpretar, então o porquê haveria de ser um idioma? O idioma, ele já seria a interpretação da mensagem para aquela pessoa que desconhece o meu idioma. Certo que eles estavam em uma cidade portuária e havia ali muitas pessoas visitando. Mas esse é o desafio. Então, assim, qual é a diferença, né? A pergunta que eu faço, qual é a diferença, né? O idioma e a glossolalia. A glossolalia é a ideia dessa língua que a gente ouve, assim, né? Que não tem língua estranha. Boa, é a melhor forma de... Qual que é a diferença do idioma e da glossolalia? Se a instrução do apóstolo para seja uma ou seja outra faça com você mesmo. Você está vendo que é a mesma coisa? Ah, mas eu estou orando em russo. Como é que você sabe? Só se um russo te falar. Se você não entende, você está entendendo? Então ele vira a mesma coisa. Por isso que por isso que quando eu olho eu vejo que é a diferença. Você não vai saber. Você não vai saber se vai estar orando numa língua, sei lá do sul da África, não, um dialeto deles. Então, qual que é a orientação do texto para nós hoje? Independente do que você crê, se você ora em outras línguas, ore com você mesmo. E o texto ele cita aqui o seguinte: se entrar um visitante na igreja, ele vai olhar o pessoal falando coisa que ele não entende. O que ele vai achar? Um bando de doido. Então, o que Paulo fez? As pessoas utilizam esse texto para ensinar sobre dom de línguas, profecia e inspirar a igreja a fazer isso. Esse texto não existe para isso. Para que esse texto existe? Para pôr ordem. Paulo aqui está tratando uma questão que era problema, entendeu? Paulo não está incentivando o povo aqui, ó gente, então aqui, agora isso, vamos orar. Não, ele está falando, não, agora não ore em línguas no culto, porque culto não é lugar de orar em línguas. Não é. Ele fala assim, eu oro mais em línguas que todo mundo. Do que ele está falando? Não sei. Eu acredito que ele tinha um idioma mesmo, porque ele andava para tudo quanto é lugar. Mas não era no culto. Você está vendo? Não era no culto. Então aqui, eu respeito. Giovanni, eu tenho o dom de línguas. Cara, eu não vou fazer a prova real. Eu não sei fazer a prova real do dom de línguas. Do dom de cura eu sei. Me mostre aqui. Me mostre o antes e o depois. Me mostre lá o que o médico falou e como é que está agora. Agora, a prova real do dom de línguas eu não sei. Às vezes eu acho que está tudo meio parecido, mas quem sou eu para ficar julgando? Tão simples. Ora com você mesmo, no teu lugar. Pronto. Se for mesmo, eu acho que daí permanece. Mas não vai incomodar ninguém, não vai atrapalhar ninguém, não vai causar... Entendeu? Fica você e Deus. Essa foi a instrução que ele deu. Até porque o texto continua, ele fala lá no versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Era esse o objetivo. O objetivo desse texto era decência e ordem. Mas não proíba ninguém de falar em línguas. Então, quando eu vou para o texto, eu falo, pô, quer falar? Fala, mas com você mesmo. Giovanni, questão de profecia. Como é que funciona?
aqui na igreja. Se você tem uma profecia, venha falar comigo. Ó, Giovanni, tem uma palavra aqui que eu senti. Então, beleza, deixa aqui e fica na paz. Se eu entender que eu tenho que fazer alguma coisa com a palavra, a gente faz, senão não. Certo? Agora, se alguém se levantar aqui, eis que o Senhor vai, o Senhor também, por gentileza, agora na hora da palavra, vamos prestar atenção. Por quê? A maior autoridade aqui no nosso meio, gente, não é uma palavra profética. A maior autoridade é a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, esse é o momento que tem que ser respeitado. Então, tem igrejas que se levanta profeta, né? Profeta e se mete no meio. As reuniões que nós mais gostávamos antigamente era aquela reunião que o pregador nem pregava. Nossa, não consegui pregar, a gente saía assim, uau, que top de reunião. Todo mundo embriagado e o pregador não conseguiu pregar. Em Atos 2, quando aquelas pessoas recebem o dom de línguas, começam a falar em outros idiomas. Quem estava de fora falou o quê? Estavam embriagados. Em 1 Coríntios, ele refaz uma outra cena. Quem chegar no culto e ver todo mundo fazendo em línguas, o que ele vai julgar? Que vocês estão todos loucos. Então a experiência de se achar louco de Atos 2 foi para eles, não é para nós. Você está entendendo? A direção para nós o povo lá não tem que achar a gente louco. Não tem que chegar aqui e ver todo mundo rodando e fazendo, que loucura. Não, isso não é. A instrução para a igreja eles não precisam achar vocês loucos. Eles têm que achar vocês centrados, organizados. Giovanni, mas lá em Atos aconteceu. Lá foi uma experiência de descida do Espírito Santo, de manifestação, da primeira manifestação do Espírito. Beleza, aconteceu de quem estava de fora achar que eles estavam embriagados. Agora, toda manifestação, o povo tem que achar que a gente está embriagado? Não. Do texto volta e mostra que não é assim que deve ser. Ao contrário. Quem chegar aqui não deve achar que a gente é louco. Mas a gente está num ambiente tão maluco na atualidade que quem chegar aqui e ver que a gente é certinho vai achar que a gente é louco. Que igreja louca é essa? Eles não ficam girando, caindo, pulando. Né? Essa igreja é muito louca. Essa igreja. Mas a verdade é essa. Então, gente, nós temos que fugir desses conceitos que nós trouxemos de fora. E voltar ao Evangelho, voltar à palavra. Giovanni, mas eu gosto tanto de bater palma. Pô, vamos bater palma. Eu acho que nós temos que bater mais palmas no culto também, sabe? Não tem problema. Poxa, eu quero dar um aleluia, um glória a Deus. Pô, faça isso, não tem problema. Certo? Bênção. Ficar feliz. Sei lá, né? Chorar, me emocionei no culto e agora? Não tem problema nenhum. Você está entendendo que não é esse o nosso problema. Nosso problema não é a tua emoção, até porque você é uma pessoa que tem emoções, né? Nós somos pessoas assim. Então isso não é o problema. O problema é quando nós erramos e deixamos a nossa humanidade, a nossa religiosidade sobressair. Esquecemos da ordem, do cuidado, do respeito, do amor uns para com os outros. Quantas pessoas já saíram sem entender? Entraram na igreja e saíram ali, ao invés de glorificando a Deus, falando, esse povo é um bando de louco. Não receberam o evangelho, criticam por causa disso. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje na televisão por falsas curas, falsas manifestações, tantas coisas assim. Então esse é o cuidado que nós devemos ter. Vocês entenderam? Alguém tem uma pergunta?